Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo, que nos chamou a atenção para o fato de que, quando meditamos no livro dos Salmos, temos uma oportunidade de aprofundar o relacionamento com Deus. Por quê? O livro de Salmos, ele é uma coletânea, ele é uma coleção, é uma reunião de 150 textos que foram escritos por vários autores que colocaram em cada salmo a sua experiência pessoal, particular, individual, o seu sofrimento, a sua angústia, o seu momento de alegria, o momento em que estavam sendo castigados em razão dos pecados que tinham cometido, o momento em que estavam sendo perseguidos, que estavam angustiados, com ansiedade, com insônia, com doenças, e como eles trataram dessas circunstâncias no relacionamento com Deus. Então você acaba tendo uma oportunidade de aprender a enfrentar várias circunstâncias da vida que todos acabam enfrentando em algum momento. Em algum momento, nós vamos ter que lidar com a morte de um ente querido. Em algum momento, nós recebemos algum ataque de alguma pessoa. Em algum momento, nós ficamos tristes, abatidos com uma situação que não esperávamos. Em algumas circunstâncias, nós ficamos angustiados. Então, como lidar com essas situações, com essas circunstâncias da vida? O livro de Salmos mostra, com cada salmo que você vai lendo, como lidar com essas circunstâncias, como aprofundar, conhecer mais a Deus. E também nos compartilha os momentos de alegria. Tem salmos também de alegria. O Salmo 100, por exemplo, fala: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra servi-o com alegria, e apresentem-se a ele com cânticos, e saibam que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Então, quem escreveu o Salmo 100, escreveu um salmo para relembrar que a sua bondade e a sua fidelidade permanecem para sempre conosco. Tem um dia em que você pode pensar: Deus esqueceu de mim. E quando você abre o Salmo 100, você vê ali: louve a Deus porque a sua bondade e a sua fidelidade são de geração em geração. Então você recorda das coisas boas que Deus já fez. E você lembra das promessas que ele fez e que ele já cumpriu. Então, quando você lê aquele versículo, lembrem que a sua bondade e a sua fidelidade são de geração em geração. Você recobra a fé. E é por isso que o livro de Salmos é uma oportunidade de aprofundar o relacionamento com Deus, porque quando você assume o compromisso de ler Salmos todos os dias, você já toma 5 meses do ano tendo relacionamento com Deus, porque são 150 salmos. 150 salmos equivale a 5 meses. Se você ler o livro de Salmos 2 vezes por ano, você já tem 300 dias tendo comunhão com Deus e sempre aprendendo coisas novas, porque quando você lê o Salmo uma vez, você recebe o alimento para aquele momento. Quando você lê aquele mesmo Salmo, dali a 150 dias, quando você fizer o propósito novamente,
você vai ver outras coisas que você não tinha captado na outra leitura. A palavra de Deus se renova sempre para a nossa vida. Então, quando você toma o livro de Salmos como manancial, como fonte para beber da palavra de Deus, você aprofunda a comunhão com ele sempre. E o livro de Salmos, ele começa com um primeiro salmo, o salmo de número 1, explica como que você pode ser bem-sucedido. Depois, ao longo dos salmos, ele vai colocando esses salmos que nós falamos, que fala de várias situações da vida, até que no Salmo 150 ele conclui: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, até a reunião do livro de Salmos foi construída de uma forma que diz: se você quer ser bem-sucedido, siga essa orientação, o Salmo número 1. Está escrito no Salmo de número 1: bem-aventurado, ou seja, bem-sucedido, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não senta na roda dos escarnecedores. Antes, medita na lei do Senhor dia e noite, para fazer tudo o que nela está escrito, porque assim fará prosperar o seu caminho. Ele será como uma árvore que é plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas nunca secam e que dá o seu fruto na estação própria. Mas os ímpios não são assim. Eles são como a palha que é espalhada pelo vento. Então o Salmo de número 1 já diz: para ser bem-sucedido você tem que ficar longe do conselho dos ímpios, os que vivem fazendo as coisas erradas, o mal. Você não pode parar, não pode se deter no caminho dos pecadores. Pecadores são as pessoas errantes. A palavra pecado significa errar o alvo, errar o objetivo. A pessoa que bebe demais, fuma demais, não decide por um casamento, mas decide pela promiscuidade, por ficar avulso, se envolvendo com várias pessoas sem assumir um compromisso para organizar e formar a sua família, ter a sua relação segura com uma pessoa, se dedicando a construir um relacionamento, uma vida, com uma pessoa que seja comprometida com Deus, vai criando desequilíbrios. Nós estamos vendo muitas pessoas viciadas em bebidas e cigarros para controlar a ansiedade, tristeza, depressão, e muitas pessoas que vivem tomando medicamentos controlados. Isso não deixa de ser uma forma de dependência. E muitas pessoas que estão insatisfeitas com a sua vida sentimental, com a sua vida amorosa, e que vivem trocando de parceiros, pensando que isso pode preencher a sua vida e ficando cada vez mais e mais decepcionadas e frustradas, porque elas, por não assumirem o compromisso de ter um relacionamento com alguém com fidelidade e com um projeto de construção de um lar, acabam sendo egoístas, como se outras pessoas fossem apenas um pedaço de carne, um corpo, para terem um relacionamento, para satisfazerem o vazio delas, que é momentâneo naquele momento, mas que aquela relação não é suficiente para preencher a necessidade de amor e de construção de uma família. Então muitas pessoas estão se destruindo porque estão indo por esse caminho mau. Pecado é isso, é errar o alvo. E o Salmo de número 1 fala que se você não anda no conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores, e se você não senta na roda dos escarnecedores, o que é a roda dos escarnecedores? Aqueles que vivem gastando tempo falando de notícias,
de fofocas e não estão cuidando da própria vida. É tão difícil de nós conseguirmos cuidar da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional, que diz respeito à nossa alma, e da nossa vida quanto ao cuidado com o corpo. Se você começar a se ocupar com a sua própria vida, você já vai ver que acordando cedo para orar, ler a Bíblia, criar propósitos com Deus, organizar a sua casa, cuidar das suas refeições para que elas sejam saudáveis, prestar atenção com relação ao consumo do açúcar, prestar atenção em relação às pessoas da sua família, criar um programa de treinamento para que todas as pessoas estejam orando, buscando a Deus, dedicadas com o reino dele e com a sua vida, você já vai ver que isso toma praticamente toda a sua vida. E tem pessoas que, ao invés de gastarem o tempo com isso, gastam o tempo com rede social, com fofoca, com cuidar da vida do outro, com falta de perdão e ressentimento. Tudo isso são coisas que vão fazendo a pessoa se frustrar e fracassar. E o Salmo de número 1 fala: se você medita na lei de Deus dia e noite, para fazer o que está escrito na palavra, você vai ser feliz, você vai ser realizado, você vai ser bem-sucedido. Porque a palavra fala sobre isso. Fala sobre... Você tem um livro de provérbios que sempre fala sobre o cuidado com o temor ao Senhor, o respeito extremo a Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, mas os loucos desprezam a palavra. No Salmo 37, no verso 4, está escrito: deleite-se nos caminhos do Senhor, e Ele realizará os desejos do seu coração. Se você sente prazer na lei do Senhor, fazendo o que a lei do Senhor ensina, então você terá os seus desejos, os seus sonhos realizados. Porque a palavra traz os conselhos corretos que servem como atalhos. Quando você obedece à lei de Deus, você poupa muito tempo. Vamos voltar para o caso daquelas pessoas que ficam procurando satisfazer o vazio da alma com outra pessoa. Essas pessoas gastam muito tempo da vida se envolvendo com um, com uma, com outro, com outra, querendo preencher o vazio que só Deus pode preencher, e depois de um tempo elas desistem, mas elas acumulam muitas feridas de vários relacionamentos em que elas colocaram as suas expectativas de preencherem o seu vazio. Enquanto que, se a pessoa busca a Deus em primeiro lugar, cuida da sua própria vida, de ser uma boa pessoa, uma pessoa que tem valores alicerçados em Deus e que tem estrutura para suportar a sua família, a pessoa não vai se decepcionar, porque a confiança dela está em Deus. Então, quando ela entra em um relacionamento, ela entra apoiada em Deus. Estando apoiada em Deus, ela vai atrair uma pessoa que também está alicerçada em Deus. E isso torna o relacionamento, a vida, completamente diferente daquele relacionamento que está fora do ensinamento bíblico. Então, quando você segue o livro de Salmos e observa o Salmo de número 1, você vai vivendo cada momento da vida, vencendo os desafios com Deus, e no final,
Lá no Salmo 150 você vai dizer: todo ser que respira louve ao Senhor. Você vai concluir vivendo todos os momentos com Deus, que realmente Deus é digno de ser louvado porque Ele só faz o bem e Ele só traz o bem para nós. Se você estiver sentindo que a sua oração não sobe, você vai ler vários salmos em que os autores também sentiram isso. Mas eles sempre terminam o salmo dizendo: mas eu sei que eu cantarei louvores ao Senhor, eu sei que Ele me levantará, eu sei que o Senhor é o sol da minha justiça, Ele é o meu escudo, Ele é a minha rocha, Ele é aquele que me coloca em um lugar alto, Ele é aquele que me livra dos inimigos, Ele é aquele que me ajuda a dormir, mesmo quando estou sendo perseguido. O Salmo de número 3 fala sobre isso. Ele diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus inimigos. Mas eu deitei e eu dormi, porque o Senhor me sustentou. No Salmo 42, havia uma situação de tristeza, de abatimento, mas o salmista escreveu: por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. No Salmo 73, Asaf teve inveja dos ímpios. Então ele entra no santuário e ele fala: Senhor, eu estou com inveja dos ímpios, mas aqui no santuário eu estou entendendo. Não tem sentido carregar inveja dos ímpios. Eles vão morrer e eles não vão entrar na vida eterna, porque eles nunca buscam a Deus, mas eles são arrogantes e soberbos. Mas eu fiquei com inveja deles. Então eu vim confessar o meu pecado. Todas as circunstâncias da vida passam pelo livro dos Salmos. Quando você medita em um por um deles, você tem essa chance de aprofundar a comunhão com Deus. Então, esse é o valor do livro dos Salmos. Agora nós vamos meditar no Salmo 91. A primeira observação antes de meditar no Salmo 91 é que o livro de Salmos não tem capítulos. Você está vendo na tela Salmos capítulo 91, mas como nós falamos no começo do vídeo, são 150 salmos. Cada salmo é individual, é particular. Foi escrito pelo seu autor. O livro de Salmos tem vários autores. E depois o povo de Israel reuniu esses salmos pelo valor espiritual que cada um deles teve por revelar como aquele salmista tratou daquela situação que ele estava enfrentando, e reuniram, compilaram e formaram o livro dos Salmos. Essa separação dos salmos que veio para formar o livro de Salmos, ela não aconteceu por acaso. Deus, ele guia a terra, ele orienta tudo o que acontece. E com certeza o Espírito Santo esteve no controle dessa seleção e permitiu que se formasse a reunião desses salmos para deixar para nós como registro e fonte de busca espiritual. Então, o livro de Salmos não tem capítulos. E a segunda observação é que o livro de Salmos ele é um livro de louvores. No original, na Bíblia original, o livro de Salmos se chama Tehillim, que se escreve T-E-H-I-L-I-M, e Tehillim significa louvores. Então você tem o saltério, ou seja, o inário, a reunião dos hinos que o povo de Israel usa para cantar e para louvar a Deus. Essas músicas nem sempre são músicas de louvor e de triunfo. Aqueles salmos que carregam lamentação, tem aqueles salmos que o povo está sendo castigado pelo seu pecado. O Salmo 44 e o Salmo 74 são dois salmos que contam
que o povo estava recebendo o castigo de Deus e eles falam: nós estamos sendo castigados pelos nossos pecados, mas nós entendemos que o Senhor está fazendo isso para nos despertar para o arrependimento, para que nós possamos estar com o Senhor. Então, o livro de Salmos, até quando ele fala de castigo, ele nos ensina que Deus pode nos castigar, mas com o propósito de nos despertar para o arrependimento, para que nós sejamos corrigidos como filhos que caminham para o lugar certo. Então, o livro de Salmos, ele é um livro de louvores, e ele é um livro que reúne 150 louvores, mesmo quando existem lamentações, frustrações, angústias e ansiedades, eles louvam a Deus, porque todo salmo mostra a dependência de Deus, mesmo nessas situações. Como eles trataram de colocar isso, de apresentar isso para Deus. E quando você fala do salmo um por um, você deve falar no singular. Então, salmos no plural é a reunião de todos os salmos. Hoje nós vamos meditar no Salmo 91. E você pode falar também Salmo de número 91, porque quando você fala Salmo de número 91, você está dizendo que está falando a respeito daquele salmo que está na posição 91 dentro do livro. Então hoje vamos meditar no Salmo 91, ou Salmo de número 91. E o Salmo 91, ele é um salmo muito conhecido, porque ele é um salmo que, inclusive, tem muitas pessoas, muitos cristãos que decoram ele, e quando estão em uma situação de aflição, eles começam a citar esse salmo. E isso é uma prática legítima. Inclusive, saber os salmos de cabeça é uma fonte de esperança na hora que você está com falta de alguma coisa, por exemplo. Quando você cita o Salmo 23, você fala: o Senhor é o meu pastor, não me faltará saúde. Você pode estar doente e pode dizer: o Senhor é meu pastor, eu não tenho que ficar preocupado. O Senhor pode realizar a cura. E se Ele quiser, Ele vai curar. Mas o Senhor é soberano. Então, o Senhor também vai decidir. Se for o tempo de me levar, Ele me levará, mas se eu for, eu irei em paz. O Salmo 91 vai dizer que Ele nos dará a salvação. Então você percebe que quando você sabe os salmos, você pode usar eles como uma fonte de esperança. Então, citar a palavra de Deus como proteção é uma forma de medicamento, é um remédio. A pessoa está ali com falta de alguma coisa. O Senhor é meu pastor, não me faltará sabedoria. Não me faltará entendimento, não me faltará amor, não me faltará força para perdoar quem eu preciso perdoar. Quando vocês uma simples leitura e a lembrança desse versículo do Salmo 23, do versículo 1, resolve muitos problemas quando nós lembramos dele e usamos ele como nosso escudo, como nossa fortaleza. Então a palavra de Deus, ela é o nosso escudo. Ela nos protege contra as flechas que muitas vezes o mundo e muitas vezes o diabo lança no nosso coração, dizendo: você não vai conseguir. Mas eu posso dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não me faltará força para conseguir. Eu conseguirei pelo poder do Senhor na minha vida. E o Salmo 91, ele é um salmo de proteção e segurança. Vamos ler aqui o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, aí alguém pergunta: qual é o esconderijo do Altíssimo? Esconderijo fala de um lugar que ninguém conhece. Então, aquele que mora, aquele que habita num lugar que ninguém conhece, que é do Altíssimo, vai ter um privilégio. Vai ficar na sombra do Onipotente. Ficar na sombra
significa que ele vai estender o braço dele de proteção. E você vai ficar debaixo dessa sombra e vai ficar descansado. Qual é esse esconderijo do Altíssimo? Esse esconderijo é o lugar de oração, é o lugar de comunhão, é o lugar em que você abre a porta do seu quarto, você fecha a porta do seu quarto e você fala com o Altíssimo. Você medita na palavra dele. O esconderijo é a intimidade que você tem com Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que tem um lugar, tem o seu quarto, tem a sala da sua casa, tem um lugar específico e mora ali. Quando você tem uma casa, você sempre visita os cômodos da sua casa. Então, quando você tem ali o seu quarto, o seu lugar de oração, você mora ali. Habitar significa que você sempre vai ali. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que tem o seu lugar de oração, de intimidade com o Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vai ter tanta comunhão com Deus que Deus vai dizer: esse é meu. Eu vou estender o meu braço sobre ele. Eu vou estender o meu braço sobre ela. E você vai ficar à sombra do Onipotente. Você vai poder descansar porque, pense, você tem comunhão com Deus. Você tem o esconderijo com Deus. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: como que tudo vai bem na vida dessa pessoa? É porque ela tem um segredo. Ela tem o esconderijo em que ela se refugia totalmente em Deus. Tudo é colocado nas mãos de Deus. Então a pessoa pode descansar à sombra do Onipotente. Tem muitas pessoas que estão na igreja e elas entregam um problema para Deus, mas elas não entregam, elas ficam aqui na terra tomando atitudes, falando, praticando ações e impedem que Deus tome totalmente o controle da situação. E aí, quando a coisa foge do controle, elas querem colocar a culpa em Deus. Em Provérbios, no capítulo 19, no versículo 2, está escrito assim: não é bom que a alma fique sem conhecimento, e aquele que se apressa erra o alvo. Tem outras versões que dizem: aquele que se apressa peca. Então a pessoa não coloca as questões na mão de Deus, mas ela fica sem o conhecimento de que ela tem que descansar, e ela vai tomar atitudes, ela se apressa, ela erra, e aí o mesmo capítulo 19 de Provérbios, no versículo 3, diz assim: o homem errará e colocará a culpa em Deus, se irará contra o Senhor. Então a pessoa fica sem o conhecimento de que deve descansar em Deus, toma suas atitudes, erra e depois ela se ira contra o Senhor. Versículo 2: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O salmista aqui fala assim: o que eu vou dizer a respeito de Deus? Se alguém perguntar: quem é Deus para você? Eu vou dizer dele que ele é o meu Senhor. Eu vou dizer a respeito dele que ele é o meu Deus. Ou seja, ele é minha prioridade, eu confio totalmente nele. Dizer ele é o meu Deus significa: eu tenho total confiança nele, eu não preciso ter medo de nada. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso, ele criou o céu e a terra, ele tem todo o poder. Então, ele que é o meu Deus. Mas tem muitos cristãos que não vivem assim. Eles vivem assim: pois é, eu não sei, será que Deus vai fazer? Então, essa é uma postura que é contra a palavra de Deus. Porque o versículo 2 fala: o que o versículo 2 está nos ensinando? Temos que ler os Salmos e procurar aprender com esse texto. Eu vou dizer o que a respeito do Senhor? Ele é o meu Deus. Ele é o meu refúgio.
Na hora em que eu estiver triste, sem saber o que fazer, eu vou buscar refúgio em Deus. Tem muitas pessoas que buscam refúgio conversando com pessoas que não são confiáveis. E daí essas pessoas usam todas as informações que elas recebem contra a própria pessoa que passou para elas a informação. Quando a pessoa poderia buscar no esconderijo do Altíssimo. Ele é o meu refúgio. Então conta para o Senhor. Ele é a minha fortaleza. Na hora que eu me sinto fraco, eu lembro, Ele é o meu Deus. Então Ele é a minha fortaleza. Uma fortaleza é uma edificação que tem grades, muros altos, em que você sente que lá você está seguro. Deus é assim. E nele confiarei. Em quem você confia? Você tem confiado no seu braço? Você tem confiado em quem? Confie no Senhor, porque Ele tem todo o poder. Versículo 3, por quê? Por que que eu vou dizer, aqui o versículo 3, ele complementa o 2. Por que que eu vou dizer do Senhor que Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e que eu vou confiar nele? Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Se alguém criar um laço para a sua vida, como se você fosse um passarinho, querendo caçar você, Deus ele vai livrar você desse laço. Os inimigos podem criar armadilhas contra a sua vida, mas o Senhor te livrará do laço do passarinheiro, aquele que você não viu, e da peste perniciosa. A peste perniciosa é a doença que vem de maneira repentina. Versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Então aqui o versículo 4, o salmista apresenta a figura de uma águia, de uma ave, que protege os seus pintainhos. Ele vai ser como a águia, que protege você com as suas penas. Você já viu como que uma águia protege os seus filhos? Eu vi um vídeo uma vez. As águias, elas têm os ninhos em lugares bem altos. E o vídeo mostrava uma tempestade em que a neve e o vento era muito forte. E a águia colocou os seus filhotes dentro do ninho e ela ficou por cima, colocou as penas e ficou a noite inteira. É um vídeo longo, porque é um vídeo que ficou a madrugada inteira. E aquele vento assim batia sobre as penas da águia, que você via no vídeo o movimento assim das penas chacoalhando de um lado para o outro, de tão forte que era a tempestade, mas ela ficou ali a noite inteira. E aí quando amanheceu o dia, ela sai e aí você vê no vídeo os filhotes saindo protegidos e seguros. Então Deus ele faz isso, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. A palavra de Deus é a verdade. Em um outro texto de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A verdade também é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. A sua verdade é escudo e broquel. Então, a verdade, que é Jesus Cristo, quando você recebe Ele, você tem um escudo. Você recebe Jesus como seu Salvador, os seus pecados são perdoados. Porque Jesus morreu e o sangue dele foi um sangue puro. Porque ele não cometeu pecados aqui e ele é o único que é justo. Então, quando você recebe ele, você está dizendo: eu recebi, eu entendi que ele morreu e que o sangue dele é puro para me purificar dos pecados. Essa é a verdade de Deus. Quando você recebe Jesus, Deus olha para você e ele vê que você recebeu Jesus. Então, ele entende que você é filho dele, porque você recebeu o sangue de Jesus e os seus pecados estão cobertos, foram purificados.
Então, isso traz um escudo para você. A verdade de Deus, a sua verdade é um escudo e broquel. Ou seja, protege você. Broquel é um escudo pequeno. Então, quando ele fala que a sua verdade é escudo e broquel, está dizendo assim: a verdade de Deus, a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, você tem o escudo e você tem o broquel. Broquel significa escudo pequeno. Então você vai ter o escudo, você vai ter todo tipo de proteção. É esse o sentido. A sua verdade é escudo e broquel. Você vai ter tanta proteção que você vai ter proteção de todos os lados. Você vai ter todo tipo de escudo ao seu redor. E quando você recebe Jesus, porque verdade, ele tem dois sentidos. A verdade é a palavra de Deus. Cada palavra que você lê, quando Deus fala assim, seja justo, seja trabalhador, seja honesto, isso é a verdade. Quando você recebe a verdade e cumpre a palavra, isso te protege. É um escudo de todos os lados. Você não vai ter nenhuma falha de desonestidade, de engano, de preguiça que pode gerar algum dano a você. E quando você recebe a pessoa que é a verdade, que é Jesus, você vai estar coberto com o sangue dele, vai estar puro. Quando Deus olhar para você, você vai estar protegido de todos os lados. Para ter a salvação, você vai estar coberto pelo sangue de Jesus, de todos os lados. E lá em 1 João está escrito que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Então você vai estar coberto de todo o pecado e você vai ser filho de Deus. Versículo 5. Você não temerás espanto noturno. O espanto noturno pode ser o medo noturno. Pode ser a preocupação com contas. Tem muitas pessoas preocupadas em como eu vou fazer para pagar aquela conta e ficam com insônia e não conseguem dormir. Ficam com o espanto noturno. Você não vai temer o espanto noturno, porque ao invés de você ficar preocupado, você vai entrar no esconderijo do Altíssimo e vai ficar às madrugadas orando e recebendo comunhão com Deus. No esconderijo do Altíssimo, Deus trará informação, orientação, providência, porque a pessoa, ao invés de ter medo, ela vai confiar em Deus. Não temerá o espanto noturno, nem seta que voe de dia. Se estiver andando pelo dia e estiver com alguma praga, com alguma doença, com algum laço, a pessoa não vai ter medo, porque ela sabe, Deus está comigo. Versículo 6, nem peste que ande na escuridão. Então a pessoa não vai ter medo de nada, nem mortandade que assole ao meio-dia. A mortandade que assola ao meio-dia, a morte que vem ao meio-dia. A confiança em Deus, o esconderijo do Altíssimo. Deus é tão poderoso que aquele que tem essa comunhão com Deus sabe do poder de Deus. Tem pessoas que vivem na igreja, mas têm medo. Será que Deus está comigo? Será que Deus vai fazer? Elas ainda não aprofundaram a relação com Deus. Versículo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Veja que isso é uma plena confiança em Deus. Pode cair 1000 do seu lado. Do seu lado, aqui não fala, mas provavelmente podemos deduzir do lado esquerdo. E 10.000 à tua direita, porque aqui ele fala que 10.000 vão ser à direita. Então 1000 à esquerda. Mas você não vai ser atingido. 8. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Ou seja, você vai ficar separado guardado no esconderijo do Altíssimo. Você vai olhar o ímpio recebendo o castigo, a recompensa pelo que ele fez. Versículo 9. Por quê? Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio.
O Altíssimo é a tua habitação. Aqui no 9, ele reforça a ideia que falou no começo, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. No versículo 2 ele fala, direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio. Aqui no 9 ele fala, por quê? Aí no versículo 3 até o 8, ele vai dizendo por que que Deus é a fortaleza, o refúgio, o esconderijo, e no 9 ele reforça. Por quê que eu não vou ter medo de nada durante o dia, nem durante a noite? Porque o Senhor é o meu refúgio. O Altíssimo é a minha habitação, como eu já falei no começo do Salmo. Eu estou falando mais uma vez. Ele é o meu esconderijo, ele é a minha habitação. Eu vivo com ele, em oração. Ele é o meu refúgio. Versículo 10. Então, aí a partir do versículo 10, ele começa a trazer mais argumentos, mais motivos da confiança em Deus. Mais coisas que Deus faz em favor dos que confiam nele, dos que têm ele como seu esconderijo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Não vai chegar nada de mal na sua casa. Por quê? Porque, o versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Você vai ser conhecido de Deus com o teu nome. E ele vai dizer, entra naquela casa, cuida dele, cuida dela, para te guardarem em todos os teus caminhos. Todos os teus caminhos vão ser guardados. Versículo 12. O que os anjos vão fazer? Eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos. Você vai ser sustentado nas mãos dos anjos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Deus vai te dar a visão, o direcionamento dos perigos que estão à sua frente. Ele vai enviar os anjos dele, e eles vão sustentar você para que você não tropece com teu pé em pedra. Versículo 13. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Ou seja, se vier um leão, se vier uma serpente, uma cobra, se vierem situações terríveis, alguém, o leão fala de alguém, de um inimigo que é muito forte. A áspide, que é a cobra, fala a respeito da pessoa sagaz, astuta, que fica perto de você parecendo que é seu amigo, mas é seu inimigo, está ali com o veneno, esperando uma ocasião para te destruir. Deus vai guardar você tão cuidadosamente que se o seu inimigo for como um leão muito forte, Deus o abaterá. E se pessoas mal intencionadas, como serpentes, como cobras, quiserem ficar à sua volta para te dar uma picada, para te dar um prejuízo, para te causar um mal, o Senhor, Ele fará com que você esmague essas ciladas, essas armadilhas. Você vai pisar o leão, vai vencer os inimigos que são maiores que você, e você vai escapar da cobra, da áspide, da serpente. Você vai calcar aos pés o filho do leão e a serpente. Tem outra versão que fala calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Então, quando ele fala o leãozinho, ele está apresentando o detalhe. Todo tipo de inimigo, por menor que seja, não vai ter espaço na sua vida. Versículo 14. Pois que tão encarecidamente me amou, ou seja, porque você tão dedicadamente, encarecidamente, com tanto carinho, amou ao Senhor, também eu o livrarei. Também, ou seja, é meu querido, é minha querida, é a pessoa que sempre me busca, é a pessoa que está no meu esconderijo, é a pessoa que sempre está orando, que sempre está me buscando. Eu o livrarei. Poloei num alto retiro. O Senhor vai tirar você, que ora, que busca Ele constantemente, vai colocar no alto, porque conheceu o meu nome. Conheceu o meu nome traz uma pergunta: será que nós temos conhecido o Senhor? Que o nome do Senhor é poderoso, que Ele é o nosso Deus? Ou será que nós dizemos que conhecemos Deus, dizemos que estamos com Ele, mas na verdade temos passado por muitas dificuldades e tribulações porque não estamos confiando totalmente nele?
Aí o versículo 15: Ele me invocará e eu lhe responderei. Então, quem está com Deus tem resposta de Deus. Mas aqui no 15, temos que lembrar de Isaías 59:1. Lá está escrito que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos alcançar, e nem os seus ouvidos agravados para não ouvir. Mas as nossas iniquidades, os nossos pecados, fazem separação entre nós e Deus. Então, aqui o 15, ele está falando a respeito de alguém que vive no esconderijo do Altíssimo. Então, quem vive no esconderijo, tem o lugar escondido de intimidade com Deus, ele invocará o Senhor e o Senhor o responderá. Aqui existe uma promessa. Tem pessoas que falam, mas Deus não me responde. Ele não responde? Ou você, que não está no esconderijo do Altíssimo, e daí Deus não está te respondendo, porque ele não responde quem anda no pecado. Ele não responde quem não tem fé nele. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você fala, coloquei em oração para Deus, mas dentro de você não acredita que Deus vai fazer, ele não responde. Agora, quem tem fé e sabe Deus vai fazer, porque ele está comigo. Quem agrada a Deus. Salmo 37:4, deleite-se nos caminhos do Senhor, sinta prazer em estar com ele, e ele realizará o desejo do seu coração. Aí você o invocará e ele te responderá. Estarei com ele na angústia. Deus vai estar com você na situação difícil. Aquele que anda na intimidade com ele tem Deus na hora da angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. O Salmo 42, lá no versículo 5 diz assim: Por que está abatida, ó minha alma? Então o salmista estava abatido. E ele fez uma pergunta para ele mesmo: Por que estar abatido? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele mesmo dá a resposta: Fique tranquilo, eu ainda vou louvar a Deus. Ele tem a certeza que Deus está com ele naquele momento da angústia. Mas ele tem essa certeza porque ele está no caminho do Senhor. Estarei com ele na angústia, o Senhor estará com você na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Ou seja, vou dar o livramento e vou dar a alegria. E o glorificarei significa vou colocá-lo em lugar de glória. Lugar de glória é lugar de vitória, é lugar de alegria. E livrá-lo-ei da angústia e o glorificarei. Darei a ele alegria, colocarei ele no pódio, colocarei ele na vitória. Versículo 16: Dar-lhe-ei abundância de dias, vai ter longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. E quando morrer, vai ver o céu. Lhe mostrarei a minha salvação. Ele vai mostrar o céu para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, para aquele que anda escondido com Deus, para aquele que tem relacionamento de intimidade com Ele, que tem o secreto com Deus. Então, Salmo 91 fala para nós, para nós termos o nosso esconderijo no Altíssimo, morar nesse esconderijo, andar em oração, em leitura bíblica, em comunhão com Deus. Porque aí sim, você vai descansar à sombra do Onipotente e não vai ter medo de nada, nem durante a noite, nem durante o dia, vai ter vida longa e no final você vai ver a salvação dele. Você sabia que a verdade é Jesus? Talvez você escutou o vídeo até aqui por curiosidade de saber sobre o Salmo 91, porque tantas pessoas citam o Salmo 91, e de repente você falou, a verdade é uma pessoa? Sim, a verdade é Jesus. Como nós falamos, se você receber Jesus, você recebe o sangue dele, você aceita que aquele sangue é puro e que ele purifica você de todo o pecado e ele vai ser o teu escudo. Você vai ter vida longa e no final você vai ver a salvação dele, você vai entrar no reino de Deus. Se você quer ter esse relacionamento com Jesus, você precisa recebê-lo, aceitá-lo. E para receber e aceitá-lo, você faz uma oração em que você pede
para que ele seja o seu Salvador. E se você pede para que ele escreva o seu nome no céu. Tem um livro lá, escrito, que se chama Livro da Vida, que é o livro onde estão os registros dos nomes dos que receberam ele. Então você pode aceitá-lo agora, fazendo uma oração comigo aqui, que eu vou falar e você pode repetir com fé no coração, de que Jesus é o Filho de Deus e pode te salvar. Faça essa oração, diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida. Registra o meu nome e marca com teu sangue. E agora me dá o teu Espírito Santo para que aqui na terra eu siga o Senhor todos os dias, até a eternidade. Amém. Com essa oração você acabou de receber Jesus como teu Salvador. Você reconheceu que ele morreu e que o sangue dele foi puro e te purifica do pecado. Agora você é filho de Deus, porque o seu pecado foi perdoado. O pecado nos separa de Deus. Mas quando você está purificado, justificado, você recebe a filiação, você passa a ser filho de Deus. Você também recebeu seu nome anotado no livro da vida, porque quem recebe Jesus, o nome é anotado no livro da vida que está no céu. Na sua morte, o seu registro está lá. Você verá a salvação do Senhor. E você recebeu o Espírito Santo. Quando você fizer algo errado agora, o seu coração vai queimar e apertar, e vai ser um aviso de Deus dizendo: isso está errado. Então você deve prestar atenção a tudo que você fizer. Para dar atenção ao Espírito Santo, procure uma igreja que prega que Jesus está vivo e que todas as orações devem ser feitas a Jesus. Porque a Bíblia nos ensina isso. Nós vamos ver no Salmo 115 que não se deve adorar nenhuma obra e nenhuma imagem feita por homens. Porque lá está escrito, no Salmo 115, e o Salmo 115 é palavra de Deus. Palavra de Deus é para ser obedecida. A palavra de Deus fala: aqueles que adoram imagens e oram a elas, se tornarão como elas, porque elas são, e elas têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos, mas não pegam, e pés que não andam. Então, nós não precisamos de nenhuma imagem e de nenhuma oração a santos nem a anjos, mas somente a Jesus. Ele é a verdade de Deus que perdoa os nossos pecados, nos torna filhos de Deus, derrama o Espírito Santo em nós para seguirmos a Ele e anota o nosso nome no livro da vida, e quando saímos dessa vida, entramos no céu, porque o nosso nome está registrado nesse livro. Essa é a meditação do Salmo 91. Deus abençoe a sua vida, que Ele seja o seu Deus, o seu refúgio, a sua fortaleza, e que você possa dizer: nele é que eu confio. Deus abençoe a sua vida hoje, sempre e grandemente. Amém.